Bom dia, amados, graça e paz do Senhor Jesus seja na sua vida, na sua casa e com a sua família. Hoje, o último domingo de maio, nós estaremos aqui concluindo os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical relacionados à família. E eu tenho certeza de que o Senhor abençoou poderosamente cada família. Vamos orar então, queridos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos agora dedicar, Senhor, este tempo para o aprendizado da Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, por Teu Espírito que nos ensina e que nos conduz a toda a verdade. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que cada família que receber a Tua Palavra, meu Deus, será poderosamente abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 6, versículos 17, versículos 18, que nos diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu vou ler também o versículo 18, que diz: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Nós estivemos nestes últimos domingos estudando sobre a armadura de Deus, que fortalece as famílias, que fortalece o crente em geral. E aqui nós vamos encontrar, nesta última aula, as armas de defesa que Paulo finaliza este estudo sobre a armadura de Deus. E, na verdade, nós encontramos aqui neste estudo que os métodos para a firmeza espiritual, uma vez que ele diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele nos diz: tomando toda a armadura de Deus, e no decorrer de cada peça desta armadura, nós podemos observar que o método que é usado para a guerra espiritual não é um método mundano, mas é um método completamente espiritual. Paulo ele nos traz aqui uma verdade sobre a justiça, a prontidão para anunciar o evangelho da paz, a palavra de Deus. Ele traz o Espírito e a oração, e traz a verdade, traz a fé como um escudo. Então, já no final da exposição sobre a armadura de Deus, ele menciona duas armas que são muito importantes para que o cristão esteja firme e forte para lutar contra o inimigo. E nas aulas anteriores, muito bem colocado pelo pastor Carlinhos e pela pastora Eni, as diversas formas em que o inimigo tem lutado contra as famílias. E quais são estas armas que Paulo nos mostra aqui já no final desta exposição? Ele nos mostra o capacete da salvação e a espada do Espírito. E
termina abordando o tema dizendo que todo esse processo de luta espiritual, todo esse processo de cobertura espiritual para a guerra, todo esse processo de preparo espiritual para a batalha, ele deve ser feito através da oração. E sempre nós precisamos lembrar que essas peças da armadura, elas devem ser usadas sem que se abra mão de nenhuma das peças que compõem essa armadura de Deus. Quando ele fala para nós nos vestirmos da armadura, aqui no versículo 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então, se nós abrirmos mão de alguma dessas peças que ele colocou, possivelmente podemos ser feridos e até mesmo perdermos essa batalha, essa luta. E para sermos fortes, para termos condições de lutar contra as ciladas do diabo, que tenta muitas vezes nos enfraquecer, tenta nos destruir como igreja, como crente individual ou como família cristã, nós devemos estar cientes que sem estas peças nós não conseguimos vencer, meus irmãos. Por isso que o autor da lição para este mês de maio, ele dividiu bastante esse estudo sobre a armadura de Deus, trazendo a importância de cada um de uma forma bem didática, para nos chamar a atenção da importância de cada parte desta armadura. Então, nessa manhã, nós vamos abordar mais 3 aspectos para sermos famílias fortes nestes tempos em que ataques constantes se levantam contra a nossa fé, contra a nossa perseverança, contra a nossa família, contra a Igreja de Cristo Jesus, contra tudo aquilo que se relaciona às coisas de Deus. Você quer ver a luta intensificar? É você buscar mais ao Senhor, porque o diabo, o nosso adversário, o adversário da família cristã, ele não dá trégua na batalha espiritual e ele não quer ver nem eu, nem você, nem nossas famílias vencendo, prosperando, avançando, conquistando. Então, a nossa armadura espiritual deve ser completa, nós devemos nos vestir de toda a armadura espiritual. E ele diz assim: tomai o capacete da salvação. Em algumas versões nós encontramos ele dizendo: vistam-se de toda a armadura. E o que Paulo tinha em mente quando ele se lembrou do capacete dos soldados romanos? O capacete era uma das últimas peças que o soldado ele colocava antes de sair para a batalha. E era para proteger exatamente a cabeça, é óbvio. Então, esse capacete era um capacete feito de metais e, com frequência, ele era decorado com uma grande variedade de figuras que eram feitas neste capacete. Alguns tinham uma crista e tinha um ornamento, né, colocado no alto, com a finalidade de trazer um terror para aquela pessoa que via aquele soldado. Alguns capacetes tinham a figura de leões, de corvos, e isso demonstrava uma violência por parte daquele soldado, uma força por parte daquele soldado, e aterrorizava. Dependendo do tipo da armadura que a pessoa usava, o inimigo ele ficava assim intimidado. E nós devemos nos lembrar de que
Paulo ele já tinha se apropriado das sandálias, do cinturão, da couraça e do escudo. Então estavam faltando agora as duas peças. E então ele coloca o capacete, que é essa bênção que protege a nossa alma e todo os nossos pensamentos, justamente porque nós estamos com a nossa mente guardada em Cristo Jesus. E nós sabemos que é de suma importância a cabeça estar protegida, por quê? Porque a cabeça é a parte mais sensível do corpo. Então, o que Paulo tinha em mente quando ele usou essa expressão, o capacete da salvação? Eu quero ler com você Isaías 59, versículo 17, que diz assim: vestiu-se de justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na sua cabeça por vestidura. Pôs sobre si vestes de vingança e cobriu-se de zelo como de um manto. Então aqui Isaías 59, 17 nos fala do capacete da salvação. É necessário nós termos em mente essa convicção de que em Cristo Jesus nós somos salvos. Uma pessoa que não tem essa convicção em mente, uma pessoa que duvida, ela se torna frágil, ela se torna sensível no meio da batalha espiritual. E alguns comentaristas bíblicos são da opinião de que Paulo estava se referindo a essa certeza da salvação eterna em Cristo Jesus. Então, existem outros estudiosos que eu quero até trazer aqui, os seus entendimentos, os seus escritos, para que nós possamos formar a nossa convicção. O pastor Russell Shedd, que já é falecido, mas é bastante conhecido, e ele tem um pensamento muito coerente em relação a este versículo. Ele diz que é bastante interessante quando Paulo fala sobre o capacete da salvação, porque ele traz uma tão grande salvação. Esse versículo nos remete a pensarmos em uma tão grande salvação que o Senhor conquistou para nós, e isso é fruto da nossa aliança com o Senhor. E nós podemos ver também que o estudioso H.E. Alexander, ele também escreveu sobre esse versículo, e ele disse o seguinte: o capacete cobre a cabeça, protege, pois, os pensamentos. Estes se tornam facilmente o instrumento do coração mau. Agem então sobre os outros com forças psíquicas em lugar de ser controlados e submetidos à obediência de Cristo para ser carnal em seus pensamentos. Então, exatamente isso, o capacete da salvação, ele guarda os nossos pensamentos em Cristo Jesus, e é interessante que se os nossos pensamentos são pensamentos malignos, nós vamos sofrer as consequências desses pensamentos, porque eles vão nos jogar para coisas ruins. E é exatamente isso que ele fala. Em lugar de nós pensarmos em rebelião, em desonra, em falta de perdão, no pecado, cultivarmos uma mente que tem pensamentos pecaminosos, nós não nos submeteremos a Cristo Jesus. Então, no lugar disso, é melhor nós pensarmos nas coisas de Deus, nas coisas do alto, e nos submetermos a Cristo Jesus. Um outro estudioso também, que é biblicista, Warren, ele diz o seguinte: o diabo deseja atacar a mente. O capacete se refere a uma mente controlada por Deus. Então, todas essas aplicações são coerentes,
são corretas e nos leva, meus irmãos, a termos uma mente protegida. Faz parte dessa armadura espiritual nós guardarmos os nossos pensamentos em Cristo Jesus e, acima de tudo, termos uma certeza da salvação. Se nós queremos ser fortes como cristãos, maridos, esposas, pais, filhos, como famílias fortes, nós precisamos proteger a nossa mente e proteger os nossos pensamentos. E como eu já disse aqui, é uma estratégia de Satanás atacar a mente do ser humano. Veja bem, eu quero dar um exemplo. Uma pessoa que já tem uma tendência para o ciúme. O diabo, ele ataca, trazendo sugestões. Então, aquela pessoa que é ciumenta, o cônjuge se atrasa, ou conversa com alguém, ou recebe uma mensagem e aquela pessoa, ela já começa a maquinar. Ela já começa a maquinar e ali, à medida que ela vai dando vazão àqueles pensamentos, daí a pouco ela começa a falar, ela começa a ver uma situação, ela começa a criar um ambiente de guerra e o diabo está por detrás disso. E ele trabalhou jogando sugestões na mente da pessoa. Uma pessoa que ela tem uma tendência para pirraçar a outra. E aí a pessoa está ali, inocente, conversando sobre alguma coisa, e aí a pessoa, como ela já tem aquela tendência, ela começa então a falar o contrário, desfazer aquilo que a pessoa está fazendo, e já percebendo que a pessoa não gosta, ela começa a pirraçar, ela começa a incitar uma raiva, uma ira na outra pessoa. E por aí vai, são vários exemplos, talvez você esteja agora se lembrando de alguma situação e uma situação de julgamento, por exemplo, que a pessoa ouve alguma coisa, ou vê alguma coisa, ou uma situação acontece e a pessoa começa então a julgar, vai julgando, aquele pensamento vai crescendo, daí a pouco aquele julgamento para ela se tornou uma verdade e é uma forma, uma estratégia que o inimigo trabalha. E para isso Paulo vem e nos ensina que nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus. E as últimas peças que ele menciona têm uma importância muito grande, como todas as demais, mas nós precisamos guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Veja quando Davi ele estava ali no terraço e ele viu Betseba tomando banho. O que o inimigo fez? Diante daquilo que Davi viu, o seu coração se encheu de cobiça e na sua mente o pecado foi gerado. E o que aconteceu? Ele caiu com Betseba. Então, o diabo ataca a mente, ele ataca os desejos da mente. E em famílias fortes, os seus membros têm a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. É esta mente que o Senhor nos deu. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, nós encontramos Paulo nos falando essa verdade. Ele diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu tenho falado algumas vezes e eu tenho usado uma live nas sextas-feiras para fazer declarações da palavra de Deus. E este versículo é um versículo que nós podemos declarar quando nós somos atacados por pensamentos que não condiz com a palavra de Deus e que nos traz uma inquietação, um desassossego.
Então, eu começo a pensar, aquilo vai me levando para baixo e eu posso declarar: Senhor, guarda a minha mente, eu tenho a mente de Cristo, a tua palavra diz que eu tenho a mente de Cristo, então eu penso nas coisas do alto. Senhor, traz para a minha mente agora os teus pensamentos. E é assim que nós lutamos. É muito importante essa questão de nós confessarmos a palavra de Deus. Agora, como que a família cristã deve cultivar a mente de Cristo? A resposta a essa pergunta vem do próprio apóstolo Paulo, quando ele descreve lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, dos versículos de 1 a 3, ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Aqui está a resposta. Como uma família forte pode manter a sua mente em Cristo? É o que eu disse antes. Mantendo o pensamento nas coisas do alto, nas coisas de Deus, e não nas coisas terrenas. Se eu só penso em doença, então o mal que eu temo, este me sobrevém, como disse Jó. Então eu troco pelos pensamentos de Deus. Eu penso em cura, eu penso em saúde, eu penso naquilo que Deus pensa. Eu tenho um Deus que me sara, eu tenho um Deus que me fortalece, eu tenho um Deus que me traz paz. Eu vou pensando nas coisas do alto, eu vou pensando nas coisas de Deus. Então, as famílias fortes, os seus membros cultivam pensamentos puros, pensamentos santos. Nós devemos nos afastar de tudo aquilo que fere a santidade de Deus em nossas vidas. Pornografia, determinados tipos de filmes, determinados tipos de música que ouvimos e que cantamos. Por quê? Isso é radicalismo? Não, meus irmãos. Isso é cuidado, isso é zelo, isso é vigilância. O apóstolo Paulo, ele disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Me é permitido? Sim, você pode tudo, mas a pergunta é: convém? Então, nós somos livres, mas se nós orarmos em determinadas coisas, antes de ver algum filme, antes de ouvir alguma música, se nós orarmos e ouvirmos o Espírito Santo, certamente ele vai falar conosco. E Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, Paulo disse assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se eu tenho alguma dúvida, eu tenho que orar e pedir ao Espírito Santo para me orientar, e eu devo sempre me lembrar que vale a pena abrir mão de certas coisas e considerar que nós consideramos importantes para termos uma comunhão maior com o Senhor. Vale a pena. Vale a pena silenciar por causa da unção. Vale a pena abrir mão de certas coisas por causa da unção. Sempre valerá a pena. Então, se os meus pensamentos são contrários a estas coisas, se meus pensamentos não estão focados em Deus,
então eu não tenho como pensar como Jesus pensou. O meu pensamento será o pensamento do mundo. É bom nós alistarmos essas características do que nós devemos pensar, de Filipenses 4:8, para que nós possamos usá-las como um filtro para os nossos pensamentos. Segundo lugar, famílias fortes não abdicam, em hipótese alguma, das Escrituras Sagradas. A última parte da armadura que Paulo usa é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o que Paulo quis dizer com essa expressão? Paulo, ele cita a última peça da armadura como uma arma de ataque, que é a palavra de Deus. Depois que ele focou em todas as peças da armadura, a última era a espada, uma arma usada para atacar. Praticamente todos os comentaristas concordam que a alusão à espada se refere à palavra de Deus. Então, certamente, Paulo não estava se referindo à Bíblia no modelo em que nós temos hoje, mas ele estava se referindo à mesma experiência de vitória que Jesus teve com o diabo lá na tentação, no deserto, quando Jesus citou as Escrituras para Satanás. Nós vemos em Mateus, no capítulo 4, eu quero abrir aqui e ler alguns versículos, do versículo 1 ao versículo 11, nós encontramos Satanás tentando a Jesus. Primeiro, ele manda Jesus transformar as pedras em pães. E Jesus então diz assim, olha, nem só de pão viverá o homem. Depois ele diz para Jesus lá no pináculo, olha, se atira daqui de alto a baixo, porque está escrito que os anjos serão dado ordens a teu respeito e vão te guardar. E Jesus vai e diz assim, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, Satanás mostra para ele os reinos deste mundo, que ele usurpou quando Adão caiu, e ele diz assim, olha, eu vou te dar tudo isso aqui, se você se prostrar e você me adorar. E Jesus então usa novamente a palavra e diz assim, ao Senhor teu Deus te adorará e só a ele servirás. Então Jesus usou a palavra. Jesus usou a palavra. Nós encontramos Jesus lá em Marcos, no capítulo 1, versículos 12 e 13, Jesus usando a palavra para ensinar as multidões. Então, a palavra de Deus é importante na batalha espiritual, Mas hoje nós podemos afirmar, meus irmãos, que a Bíblia em que temos em nossas mãos, impressa, ou no aplicativo, ela pode ser sim incluída neste texto, pois a Bíblia, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a boca do Senhor falando conosco. Então nós encontramos o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, no versículo 12, ele dizendo o seguinte, pois a palavra de Deus é viva, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, é viva, eficaz e mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, meus irmãos, nós sabemos que na palavra de Deus nós temos alguns exemplos de famílias que ensinavam a palavra de Deus para os componentes da família. Já era uma ordem do Antigo Testamento que o Senhor deu a lei para Moisés, para que
o estudo da palavra fosse dado em família. E um dos exemplos que eu quero deixar aqui está em 2 Timóteo, no capítulo 3, os versículos 15 e 16, que fala da criação de Timóteo por parte de Eunice e a sua avó Lóide, em relação a Timóteo. Paulo, então, escreve sobre isso do capítulo 3 de 2 Timóteo, versículos 15 e 16, quando ele diz assim: pois desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, não é uma porção da palavra, é toda a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus, foi o próprio Deus que inspirou homens a escreverem aquilo que estava no coração de Deus, para que tem um objetivo, para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha só que bênção completa, fecha todas as áreas do ser humano. Então, quando o marido, quando a esposa, quando o pai, quando o filho, quando a nora, quando a sogra, avô, neto, adulto, solteiro, qualquer membro de uma família se apropria de toda a palavra de Deus, esta família se torna forte, essa família se torna vencedora. Consequentemente, a igreja é uma igreja forte. O interessante que a própria Bíblia diz, meus irmãos, que não basta ser apenas ouvinte da palavra, mas nós precisamos ser praticantes da palavra. Quantas pessoas estão enganando a si mesmas, estão enganando a igreja, estão enganando familiares. Por quê? Porque conhecem a palavra de Deus, mas não praticam. Estão vivendo uma vida de mentira, uma vida de pecado, como se Deus não estivesse vendo. E o que acontece? Estão colocando em questão a vida eterna, porque são pecados que a palavra de Deus diz que quem pratica não vai herdar o reino dos céus. Então, é muito importante que a palavra ela nos alcance da forma como Paulo fala aqui para Timóteo. A palavra, nós precisamos aprender através do ensino, a repreensão que ela traz para as nossas vidas, e a palavra, ela por várias vezes, ela repreende o pecado, ela repreende os filhos de Deus, ela corrige e ela instrui na justiça. Quando um coração é injusto, quando um coração tem uma balança de 2 pesos e de 2 medidas, este coração não é instruído na justiça. Ele pode até ter um linguajar de crente, ele pode até se vestir como crente, ele pode até orar como crente, mas ele tem um coração injusto, então essa palavra não está dentro dele. Terceiro lugar, famílias fortes oram a todo tempo. Versículos 18 a 20 aqui, ele diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, ele cita aqui a palavra oração. Oração.
e ele a cita por 4 vezes. Alguns comentaristas bíblicos acham que Paulo estava acrescentando mais uma peça na armadura, mas a ideia aqui é que todas as coisas devem sempre ser permeadas com oração e muita oração. Ele diz todo o tempo, e todo o tempo significa em qualquer ocasião, em todas as oportunidades, com a mente pronta para orar ao Senhor. O sentido de a oração incessante nós encontramos lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, que diz: orai sem cessar. Então, como esta oração deve ser cultivada em nossas vidas, para que nós sejamos fortes? Nós devemos orar, ele ensina aqui nesse versículo, em todas as ocasiões, tempos bons e tempos ruins, na saúde ou na enfermidade, no momento que tem emprego, no momento que não tem emprego, nos dias ensolarados e nos dias nublados, de janeiro a dezembro, nós devemos orar. Cada acontecimento da nossa vida pessoal e familiar deve estar permeada com oração em todo o tempo. E ele diz também: oremos de todas as formas. A oração deve ser de súplica, de intercessão, de gratidão, de confissão, de louvor, de adoração, de forma variada, do jeito que você puder orar, de pé, deitado, andando, sentado, de joelhos. E ele diz mais um aspecto de orar em todo o tempo: oração de maneira perseverante. Nós não podemos jamais esmorecer. Nós não podemos jamais desistir de orar porque em algum momento não vemos a resposta. A oração, ela deve ser a oração da fé. E a fé, ela vê com os olhos espirituais antes de ver com os olhos materiais. Então, o segredo de uma vida vitoriosa na oração é não desistir de orar. Então, nós vamos colocar estes ensinamentos para a realidade da nossa família. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face de Deus, nós precisamos orar uns pelos outros, estarmos orando, intercedendo. Então, uma família é forte quando os seus membros cultivam uma vida de oração e quando a própria família ela entende a importância da oração e do revestimento de toda a armadura de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo nos leve a momentos mais intensos de oração, de comunhão, porque a pessoa que ora, ela se fortalece. A pessoa que ora, ela reclama menos ou ela não reclama nada. Uma pessoa que ora, ela é grata ao Senhor. Uma pessoa que ora, ela sempre tem um bom conselho. Uma pessoa que ora, ela sente paz no seu coração, ela sente alegria no seu coração. Uma pessoa que tem uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida de comunhão, é uma pessoa forte. É claro que a oração, ela deve ser associada à palavra de Deus. Usamos toda forma de oração e súplicas e temos em nossa mão a espada que é a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, Paulo, ele começou nesse texto da carta aos Efésios falando da limpeza, falando da firmeza que o cristão deve ter. E logo depois ele alistou
caminhos para serem fortes, para serem resistentes aos ataques do diabo. Alistou as peças da armadura de Deus que nós devemos colocar em nossas vidas. Essas peças, elas nos foram dadas pelo Senhor, elas estão à nossa disposição e pela fé nós nos apropriamos dessas peças. E Paulo, então, ele termina dizendo que tudo deve ser feito em oração. E quando ele diz aqui, orai sem cessar, quando ele diz que nós devemos orar em todo o tempo, nós sabemos, irmãos, que dormimos, que nós trabalhamos, então ninguém fica fechado num quarto o tempo todo orando. Isto significa a prontidão para a oração, e eu vou mais além. Quando nós oramos em outras línguas, isso nos ajuda demais a estarmos em todo o tempo em oração, porque eu faço as minhas coisas, estou na cozinha, estou no trânsito, estou ali trabalhando no computador e eu posso estar orando em outras línguas. Paulo tinha muita propriedade em relação à oração em línguas, porque ele mesmo disse que ele orou mais em línguas do que todos os outros. E algumas pessoas que não oram em línguas, que não têm experiência com o Espírito Santo, querem dizer que Paulo, ele falava em vários idiomas mais do que todas as pessoas. Mas esse texto não nos mostra isso. A oração em outras línguas é uma bênção para a nossa edificação pessoal. Existem situações que nós não sabemos como resolver. Existem situações que nós não sabemos nem sequer como orar. E a oração em outras línguas, como foi nos ensinado, o próprio Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, eu motivo você a praticar a oração em línguas, se você já fala em outras línguas. E se você ainda não fala, creia que quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo que veio morar em você te deu essa capacidade. Basta nós exercitarmos pela fé. Pela fé você pode declarar: Senhor, muito obrigada porque eu falo em outras línguas. Você já vai declarando, vai crendo, porque é benefício para os filhos de Deus. Então, Paulo, ele listou aqui as partes dessa armadura, é uma armadura completa que está à nossa disposição, e ele diz que tudo deve ser feito com oração. Toda a nossa vida deve se mover com a nossa vida de oração. Amém, queridos? Então, o que nos resta? Nós queremos, desejamos e pela fé nós somos famílias fortes. Amém? Eu declaro que sua família é forte, a minha família é forte em Deus e a igreja é forte. Então, o que nos resta fazer é colocar em prática. Colocar em prática. E usar todos os dias essas ferramentas para nós sermos como as famílias fortes e firmes que estudamos ao longo deste mês de maio nas reuniões da igreja, nos cultos. Tivemos vários exemplos de famílias abençoadas. E hoje à noite nós teremos o fechamento com uma palavra poderosa que vai fechar este mês de maio com chave de ouro para a glória de Deus. E meus irmãos, eu creio no poder de Deus e no poder da palavra,
Quando a palavra é liberada, existe uma unção liberada em cima daquilo que é falado. Se eu falo sobre cura, Deus traz uma unção de cura. Se eu falo sobre libertação, Deus traz uma unção para a libertação. E eu creio firmemente que este mês de maio, em cada palavra, as famílias que estiveram conosco, orando, participando destes cultos, observando cada característica de famílias que foram mencionadas aqui, pode ter a plena certeza de que bênçãos foram liberadas, de que uma unção foi liberada sobre sua família, sobre sua vida. Não paramos de falar sobre isso, sobre família, porque é um tema muito importante para a igreja. Mas nós dedicamos este mês de maio específico para este fim. E eu creio que você recebeu e que nós vamos colocar em prática, sim, aquilo que ainda não praticávamos. E aquilo que nós já praticávamos, nós vamos continuar praticando, porque faz bem para as nossas famílias e nos fortalece. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus porque você está aí e não saia, nós vamos orar agora. Eu quero orar e interceder pela sua família. Feche seus olhos se você puder e nós vamos então orar e clamar ao Pai neste momento por nossas vidas, por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, porque família é um projeto Teu e o Senhor nos deu uma família abençoada. Obrigada porque nós fazemos parte da grande família de Deus e aqui nesta terra, Senhor, nós temos uma família que o Senhor nos deu e uma família forte. Forte, Senhor, porque tem o Senhor em primeiro lugar. Forte porque tem o poder do Espírito Santo. Forte, meu Deus, porque pratica os princípios da Tua palavra. Forte, meu Deus, porque não negocia os Teus valores. Somos fortes, Senhor, porque estamos revestidos de toda a armadura de Deus. E havendo feito todas as coisas, nós vamos permanecer firmes e inabaláveis, fortalecidos, revigorados, dando testemunho do Senhor, gerando a cada dia em nossos lares um ambiente, Senhor, de adoração, um ambiente, Senhor, da palavra, um ambiente, Senhor, em que as coisas dos céus são mencionadas, que nós possamos, ó Deus, crescer em fortalecimento cada vez mais, em sabedoria, em graça. E oramos, Senhor, por aqueles que ainda não estão na Tua presença. Oramos para que o Senhor os guarde e para que em tempo, Senhor, muito rápido, se voltem para Ti. Em nome de Jesus, nós reivindicamos a Tua palavra. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Já declaramos pela fé. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Nesta hora, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe a família Semear. Abençoe os pastores, os obreiros, o corpo diaconal, os professores. Abençoe, meu Deus, os departamentos, o ministério de louvor e adoração, o ministério de mídias, tão importante, Senhor, neste momento. Abençoe, Senhor, os introdutores, os jovens, os adolescentes, as crianças. Declaramos
que as nossas famílias são fortes, a igreja é forte, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Que milagres aconteçam em cada lar. Esta é a minha oração hoje, Pai, te agradecendo por este mês e consagrando no teu altar cada oração, cada escola bíblica dominical, cada culto de quarta-feira e cada culto de domingo. Que o Senhor receba esse trabalho, que venha frutificar na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus.